Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Narada Bhakti Sutra. E aqui estou lendo os aforismos desta literatura espiritual, que é um tratado sobre devoção, né? Atribuído ao grande sábio Narada Muni. Nós temos aqui uma exposição sobre o caminho do amor e da devoção ao Supremo Senhor. Sri Ramakrishna Paramahansa indicava que para esta época, a era de Kali, não haveria outro caminho a não ser dedicarmos a cultivar amor e devoção a Deus. E ele dizia, a devoção como explicada por Narada é a devoção adequada. Então aqui, não é? Fazemos a exposição desta literatura, meditando em cada um dos sutras, né? Os sutras são pequenos, né, breves frases, indicações, ensinamentos em aforismos, que estão todos eles interligados. Evidentemente, você precisa ter conhecimento da continuidade, né, desses aforismos para que cada um deles faça um sentido maior, né? Então, a literatura de sutras, né, é uma marca da tradição védica, sobretudo. E aqui nós estamos meditando num documento que trata diretamente do tópico do Bhakti Yoga. Então, aqui está já partindo do pressuposto que o caminho da devoção é o caminho superior. Hoje eu vou ler aqui o 11º Sutra. Nos 10 sutras iniciais, eu fazia sempre uma recapitulação do primeiro até o 10º, justamente para que essa continuidade, né, essa sequência lógica pudesse ser sempre acompanhada. Agora, a partir do 11º, eu vou iniciar aqui uma nova sequência de 10 sutras, né? E aqueles que quiserem tomar o melhor proveito dessa série, é bom que assistam, né, os capítulos anteriores, né, e assim tenham a apreensão de todo esse conjunto que vai tornando então os conhecimentos apresentados em cada sutra mais estabelecidos nessa substância da continuidade. Tá bom? Então, hoje, o Sutra diz: desempenhar todas as funções seculares e religiosas que sejam agradáveis à devoção ao Senhor Supremo, né? E ter total indiferença a todas as ações que lhe sejam hostis, ou seja, sejam hostis à devoção. Isto é indiferença. Por que diz isto é indiferença? Porque os sutras anteriores tratavam do cultivo de uma indiferença, uma santa indiferença, digamos assim. E aqui, então, ele está explicando o que é essa indiferença que deve ser cultivada. Por isso que a necessidade de você continuar, né? Ter a sequência dos sutras. Muito bem. Esse é um ponto importantíssimo, né? Muitas vezes, quando nós falamos em vida espiritual, nós vemos as pessoas falar a respeito de retirar coisas da vida, excluir coisas da vida, né? E muitas vezes elas esquecem do que colocar no lugar, o que é sempre um problema, porque nós vamos estar sempre em busca de preencher o nosso coração, né? Então, se nós somos muito afeiçoados a certas coisas e retiramos elas, o que vai ficar no lugar? Alguma coisa precisa ficar no lugar.
Então a vida espiritual precisa propor, né, um preenchimento. Então aqui o primeiro ponto é entender que as coisas que são boas na vida, tanto no que diz respeito às práticas seculares, né, quanto às práticas religiosas, as funções seculares e religiosas que são agradáveis, favoráveis a esta devoção que estamos buscando. Isso é uma medida importante. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Né? Digamos assim, num apontamento universal. Você deve fazer aquilo que aumenta, que é favorável ao crescimento do seu amor por Deus, da sua lembrança de Deus, da sua lembrança amorosa de Deus, crescimento da alegria espiritual em Deus. Nas práticas seculares e nas práticas religiosas. Não é? O que eu devo evitar? Aquilo que não vai nesse caminho. Mas vamos pensar primeiro nas coisas que nós devemos colocar, cultivar, não é? Então isso vai nos fazer pensar a respeito do aproveitamento do nosso tempo. O tempo é um aspecto fundamental aqui, né? Nós, de modo saudável, devemos procurar dormir entre 6, 7, 8 horas. Então resta aí, né, as horas em que estamos acordados. Temos as nossas atividades laborais, né? Temos que trabalhar, temos que, né? Mesmo que você trabalhe em casa, você tem as horas de trabalho, né? Limpar a casa, comprar os ingredientes para fazer comida, cuidar dos filhos, dos animais de estimação, da roupa, né? Se você tem um trabalho externo, talvez você tenha que juntar isso com o trabalho externo. Deslocamento. Então essas atividades, nós podemos dizer, são atividades neutras. Elas não vão fazer com que a gente aumente a nossa devoção a Deus, elas em si. O que nós podemos fazer é inclinar, né, a nossa vontade e dizer: Senhor, eu sou seu servo, estou agindo aqui para a manutenção desta vida que o Senhor me deu. Estou agindo, então, como seu servo, nessas funções aqui ordinárias. Vamos dizer que essas funções aqui sejam neutras, que cada um de nós possa adorná-las com essa guirlanda da memória do Senhor como o agente, não é? Nós como seus instrumentos, nós como seus servos. Muito bem. Mas então existe aquele outro tempo que a gente tem que não é o trabalho, que não é o dormir, que precisamos para carregar a energia do nosso corpo, né? Então a gente carrega a energia do nosso corpo com sono, com comida, e a gente trabalha. Tem um tempo livre, digamos assim. Nesse tempo livre, aí entra o aspecto. O que nós podemos fazer? Podemos fazer aquilo que aumenta, que é favorável à nossa devoção. Não é? Aí alguém pode pensar assim, mas tem os relacionamentos, né? Tem as coisas que nós fazemos com as outras pessoas que nós gostamos, né? Você pode também, assim como as atividades de trabalho, adornar isso com a guirlanda da lembrança de Deus e dizer: aquela pessoa com quem eu me relaciono, ela é um templo do Senhor. Ela carrega o Senhor no coração. Ela é um filho de Deus. Ela é um servo amado do Senhor. O Senhor a ama profundamente, aquela outra criatura. Então eu vou servi-la. Esse pensamento é muito lindo. E esse pensamento é um apoio. Não é? Assim como o trabalho. Vou fazer as coisas porque estou aqui atendendo à vontade do Senhor que me plantou aqui nesse mundo. Vou tratar as outras pessoas como se todos eles fossem, não é, servos do Senhor, e eu quero honrá-los, porque quero honrá-los, o seu Senhor, que é o meu também. Então aqui temos essa questão. A relação com os outros
pode ser sempre uma relação mais abençoada se nós nos esforçamos muito em lembrar que os outros são queridos de Deus. Quais outros? Todos. Todos os outros. É claro que se nós vemos um devoto puro do Senhor, um sacerdote, né, alguém que está dedicado ao serviço de Deus, essa pessoa, então, mais exaltado é ainda na nossa lembrança. Né? Mas todos os outros seres, se nós pudermos pensar nisso, vai ser muito bom. Isso vai ser muito favorável. Né? Mas ainda assim, nós podemos colocar como trabalho, né? Nós temos que nos relacionar com as pessoas, nós temos que fazer coisas laborais, assim, né? Para a sustentação da vida. Resta, então, um outro período, um período que a gente tem livre de relações e que a gente pode ocupar com coisas que nós estamos buscando. O que devemos buscar? Aquelas coisas que são favoráveis ao aumento dessa devoção. Não é? Então, esse tempo é pequeno. Se você retirar, né, sono, trabalho e relações, fica pouquinho tempo. Aí que entra um desafio, não é? Porque neste momento a gente vai para onde a nossa vontade quer. E muitas vezes o que a gente quer é assistir um reality show que definitivamente não vai ser favorável à nossa devoção. A gente vai querer assistir um esporte, a gente vai querer assistir um filme do tema que diretamente não tem nenhuma relação com isso. Nós vamos, na melhor das hipóteses, ok? Pode ser coisas piores, né? Coisas que vão estimular luxúria e ganância na nossa vida. Nesse tempo, é fundamental que a gente busque concretamente coisas que sejam favoráveis à devoção. Quais são essas coisas? As práticas religiosas. Não é? Então veja, o caminho de um praticante não está dizendo que ele não vai dormir, não está dizendo que ele não vai trabalhar, não está dizendo que ele não vai se relacionar com as pessoas. Não é? Mas tem período em que ele deve dedicar-se exclusivamente a fazer aumentar a devoção. E é aí que as práticas regulares religiosas entram. Quais práticas religiosas? Aquelas que fazem aumentar a devoção por Deus. Mas todas as práticas religiosas fazem aumentar a devoção por Deus. É isso que precisamos ficar atentos. Não é? Nós precisamos acompanhar esse processo e ver se elas estão aumentando em nós. Claro, com o tempo, né? Precisamos ser sérios, profundos. Sri Ramakrishna disse, pratique, dê tempo, seja profundo na perfuração do poço. Você só vai achar água se você for até o fim. Então, se você tem uma prática religiosa, pratique com seriedade. Constantemente. Durante um bom período. 2, 3 anos. Depois você pode dizer que não aconteceu nada. 2, 3 dias, não. 2, 3 anos diariamente praticando alguma coisa, você pode dizer se aquilo funciona ou não. Antes disso, não tem força essa sua negação do sucesso. Né? Então, esse é um bom meio de dizer o que a gente preenche. Né? A gente dorme, descansa, agradece a Deus pela oportunidade de descansar essa máquina. A gente acorda, faz as nossas coisas de trabalho, botando no nossa mente que nós somos servos de Deus. Nós nos relacionamos com as pessoas, cônjuges, pais, filhos, irmãos, colegas de trabalho, vizinhos. Pessoas com quem nos relacionamos pelas redes sociais, todos são servos amados de Deus. Todos são filhos do Senhor, todos são queridos dele. Eu não posso magoá-los, eu não posso feri-los, eu não posso machucá-los. Eu preciso ter respeito por eles. Tá? E o tempo de folga, nós devemos buscar ter relacionamento com o Senhor, direto. Temos um relacionamento direto, nosso trabalho, nossas relações, relacionamento direto. Cantar seus nomes de glórias, repetir o seu santo nome, contemplar a sua imagem adorável, não é? Assim fazemos. Muito bem. O que evitamos
devemos evitar, né, diz o Sutra, desempenhar todas as funções seculares e religiosas que lhe sejam agradáveis, ou seja, esse tempo de escolha, né, e ter total indiferença a todas as ações que lhe sejam hostis, hostis à devoção. E aí é importante dizer, né, o sono é neutro aqui, temos que dormir. As outras atividades que são hostis, um trabalho hostil. Podemos trabalhar numa coisa que seja contrária à nossa lembrança de Deus? Não, não podemos. Não podemos trabalhar com coisas desonestas. Não podemos trabalhar com coisas impuras, notoriamente obscurecidas. Não é? Isso é uma medida para definir a nossa ação laboral. Não é? E as relações? Devemos evitar todas aquelas relações que prejudicam a nossa lembrança de Deus. Não é? E aí estão relacionamentos com pessoas que nós sabemos que são hostis à ideia de Deus, quando elas manifestam isso, ok? Quando elas promovem isso como uma continuidade de discurso. Conversar com pessoas ateístas, quando elas fazem do ateísmo a sua prédica, deve ser evitado. Porque isso prejudica. Não é? Pessoas muito sensuais, pessoas muito sensuais, muito ligadas ao sensorial e muito presas a essas buscas, né? Falam apenas disso, como ter dinheiro, como ficar rico, e futilidades, banalidades. Afastar-se dessas relações. Pessoas que induzem você a esquecer da sua fé, a esquecer das suas práticas, né? Que nos promovem, né, um chamado a uma outra alegria, uma outra busca, um outro anseio. Evitar, né? E as escolhas do tempo livre, né? As relações, o trabalho, as escolhas do tempo livre. Evitar aquilo que vai fazer com que a gente esqueça de Deus, né? Ah, Marcelo, mas poxa, eu vou assistir um jogo de futebol, não posso? Não posso assistir um filme? Não posso fazer uma atividade pura e simplesmente secular? Entenda. Claro que podemos fazer. E fazemos, definitivamente. Não é? Talvez isso seja parte do nosso tratamento da nossa mente, que não é uma mente pura, que não é uma realidade de alguém que está ansiando por Deus. Nós devemos lembrar que a proporção de tempo deve favorecer as práticas que aumentam o nosso amor por Deus. Se estamos seriamente engajados no caminho de angariar amor e devoção por Deus. Pode ser que não estejamos. E aí é que é importante que sejamos sinceros, né? Eu já dei esse exemplo, né? Alguém que torce por um time de futebol. Aí essa pessoa não assiste os jogos. Essa pessoa não tem flâmulas da equipe em casa, não tem pôsteres, não usa camisa, não acompanha os campeonatos. Na verdade, não sabe qual é o time. Não liga muito bem se o time perde ou ganha. Por qual razão essa pessoa torce por esse time? Talvez seja melhor dizer que ela não tem nenhuma, né? Não é de modo nenhum aficionada por esse time de futebol. Mas talvez ela ache que é uma identidade, é uma etiqueta. Eu torço. Porque talvez meu pai torcesse, talvez porque todo mundo tem um time, talvez seja interessante assim. Essa pode ser a nossa relação com Deus também. Não é? Nós não temos concreto relacionamento com Deus, mas somos crentes em Deus. Acreditamos sim, né? Sim. Deus sabe. Deus sabe. Sabe que não existe nenhuma lembrança por ele no nosso coração. Deus fica triste, chorando? Não. Deus é, né, completamente satisfeito sempre. E ele criou essa plataforma aqui tão interessante, tão atrativa para nossas mentes mundanas. Então, o que acontece? Não é que seja proibido, tabu, anátema, assistir um jogo, ir a uma peça de teatro, ao cinema, brincar, não é? Ter as relações maritais aqui, sexuais dentro do casamento, eu estou colocando no campo dos relacionamentos também. A gente se relaciona com os cônjuges, né? Então temos relações sexuais, faz parte do carinho, faz parte do afeto, faz parte do convívio.
não é? Devemos servir aqueles todos, não é? Essa parte do quanto fazemos no nosso tempo livre as atividades recreativas, a nota aqui é muito clara. Aumentar aquilo que favorece o nosso amor e devoção a Deus. Das coisas que não favorecem, pelo menos que elas não prejudiquem. Né? Então, assim, você pode assistir um filme, ele não ser exatamente um filme religioso, um filme que trata da vida do Senhor Jesus, da vida de Ramakrishna, da vida de Gauranga Mahaprabhu, né? A vida do profeta Maomé. Pode ser que você não seja um filme sobre isso, não seja um filme sobre religião. Mas ele pode ser um filme reflexivo. Um filme que ajude você a meditar sobre coisas mais profundas, mais legais. Ah, mas eu quero assistir só Se Beber Não Case, uma coisa assim. Pode assistir também, pode. Mas veja se das poucas horas que você tem livre, não fica só atividades como assistir o The Office, o Se Beber Não Case, e você não ocupa nenhum tempo para repetir os nomes do Senhor, cantar as suas glórias, olhar a sua imagem, não é? Porque, concretamente, não vai crescer devoção em você se você não reserva tempo, não é? E claro, se você assiste filmes que promovem em você a completa adesão à luxúria e ganância, não vai te ajudar. É mesmo que você use um tempinho ali, né, uma horinha que você faça uma prática, às vezes mecanicamente fazendo no tempo, olhando para bater o seu ponto, não adianta muito. Veja a intensidade, o interesse, o sabor que você tem com as coisas luxuriosas. Veja, não é aqui enganar ninguém, né? Aquilo que faz você salivar é aquilo que você gosta, né? Então, qual é a razão das práticas? Aumentar o nosso apego pelo sagrado. Né? Então, livros. Que livros ler? Livros sobre religião, livros sobre filosofia. Aqueles que aumentam o seu amor e devoção por Deus. Existem livros espirituais, livros religiosos, livros filosóficos que obscurecem o seu amor e devoção por Deus. Eles falam, por exemplo, que é irrelevante a devoção, que Deus não existe, que Deus é você, que na verdade você tem que matar essa ideia das coisas transitórias, dentre as quais está Deus. Por exemplo, os livros, né, desse caminho, assim, devem ser evitados. Por quê? Porque eles não favorecem você, eles são adversários, hostis. Mas como você deve evitar todas essas coisas que são hostis? Virando um militante, um guerreiro, um brigador? Não é a melhor forma aqui. Aqui está falando de indiferença. Não é? Indiferença. A indiferença é uma coisa um pouquinho mais neutra, né? Total indiferença a todas as ações que lhe sejam hostis. A devoção. Certa vez perguntaram ao sábio Ramana Maharshi por que Saulo de Tarso havia alcançado a visão do Senhor, o relacionamento com o Senhor, se ele era tão hostil ao Senhor. E Ramana Maharshi dizia, ele era hostil, mas ele estava muito impregnado do pensamento em Cristo. Então, mesmo pela hostilidade, ele estava pensando muito nele. Então, o que acontece? Quando nós nos atrelamos muito à obstinação contra os males do mundo, acontece que a gente se apega um pouquinho aos males do mundo também. Porque a gente está pensando muito neles. Então, o caso é preencher com coisas sátívicas. Naturalmente, as coisas não sátívicas, tamásicas, rajásicas, vão reduzir. Usemos, então, a nossa capacidade rajásica para aumentar sátiva. Né? E nisso que existe de tamas em nós será apenas o administrativo da vida. Precisamos dormir, uma inércia, não é? Precisamos, às vezes, criar um show de tamas, como disse Taku, né? Às vezes você tem que dizer a alguém assim, ô, fulano, vai pra lá, hein? Não vem pra cá não, senão criar uma aparência de hostilidade para se defender dos malvados, dos abusadores, né? Nós sabemos que existem, né? As pessoas que são desrespeitosas. Em um mundo onde as pessoas sádicas não oferecem, né, essa resistência pacífica, não é? Não se protegem, é um mundo dominado
pela obscuridade, pelo mal, pela ignorância, né? Então, é claro que precisamos agir, às vezes, de modo duro para defender limites, né? Isso exige de nós um pouquinho de tamas. Mas é um tamas guiados por Sattva, ok? Então, a indiferença desejada é essa. É uma inclinação para o preenchimento das coisas sáttvas na nossa vida. É isso, meus amigos. 11º Sutra. Vamos continuar daqui, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, no próximo episódio. Vamos ao 12º. E aí vamos sempre fazer essa pequena recapitulação dos sutras anteriores para termos esse fecho. Recomendo a todos, novamente, que assistam a série completa e até mesmo para conhecer a personalidade de Narada Muni. A introdução dessa série fala um pouquinho dele, bem brevemente, e que todos possam tirar o melhor proveito desse oferecimento. Tá bom, meus amigos? Então, até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.